Gravando. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos iniciar a nossa sexta reunião extraordinária deliberativa da diretoria colegiada da AGER executiva, nesse dia 29 de junho, às 8h34. Passamos a saudar hoje todo mundo à distância, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso, em ordem alfabética, nosso diretor regulador de ouvidoria. Também saudamos, em ordem alfabética, o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, nosso diretor de rodovias, transportes e travessias. Saudamos também à distância o nosso diretor de energia, saneamento e agora a ferrovia, o diretor Wilber Nori Ohara, e também saudamos a senhora Leia, nossa chefe de gabinete, hoje presente. Passo a palavra aos demais que queiram se saudar à sua ordem. Bom dia, senhor presidente regulador do Alberto Nespo, diretor regulador de transportes, rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia, saneamento e gás, ferrovia, o Grupo Nori Ohara, a Leia, nosso chefe de gabinete. Saúdo a todos, desejo bom dia de trabalho. Deixo aqui o registro, a nossa saudação aos que vierem assistir a esta reunião extraordinária deliberativa. Eu solicito o senhor presidente, a chefe do gabinete, que faça esclarecimentos se essa reunião é a sétima ou é a sexta, porque na convocação publicada no site da agência, no título está a sétima reunião extraordinária e depois no cabeçalho da pauta está a sexta reunião extraordinária. Perfeito. Na hora que ela falar, ela já dá essa posição de esclarecimento. Então, deixo os demais se saudando e obrigado pela saudação. Senhora Leia, na hora que a senhora for falar, dá o bom dia, daí já fala sobre esse esclarecimento, se é a sexta ou a sétima. Vamos pela ordem, qualquer diretor, Nori ou Paulo, que queira se saudar, já testamos o som também. Bom dia, presidente. Bom dia, diretor Zé Rodrigues. Bom dia, diretor Paulo Henrique. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Leia. Temos uma excelente sessão, uma excelente reunião extraordinária e deliberativa. Diretor Paulo, obrigado, diretor Noril. O diretor Paulo está nos ouvindo? Se quiser fazer uso da palavra, já testamos seu som. Tentar. Deu uma cortada, não estamos lhe ouvindo. E os que vierem assistir posteriormente. Dia de trabalho. Cortou um pouquinho, no final ficou bom. Se o senhor puder só falar um pouquinho mais para ver se restabeleceu a conexão, doutor. Ela cortou bastante. Diretor Paulo? Presidente, diretores, a internet ainda está bastante instável na AGER. Tá bom. Peça, por gentileza, para o Haroldo e o Deodato dar uma olhadinha no isso. O diretor Paulo, não ouvimos bem. Se o senhor puder fazer um breve fala, só para ver se está ok agora. Deixa eu repetir, então, presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor de energia, ferrovia e saneamento, doutor Wilber Nori Ohara, cumprimentar o doutor Felipe Tomás Borges, procurador de Estado e advogado-geral regulador, cumprimentar a chefe de gabinete, a Leia, cumprimentar a todos os servidores da AGER, que temos uma excelente reunião deliberativa. Também cumprimentar a todos que vierem assistir a gravação dessa reunião. Temos um ótimo dia de trabalho. Perfeito, obrigado. Doutor Felipe, bom dia.
O doutor Felipe está sem voz, ele dá um bom dia para todos pelo chat e deseja uma excelente reunião deliberativa. Senhora Aleia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretores reguladores, diretor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria. Bom dia, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias. Bom dia, diretor Nuril, diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento. Bom dia, doutor Felipe, nosso advogado-geral regulador. Bom dia a todos que vierem assistir essa reunião extraordinária. De fato, doutor José Rodrigues, é a 7ª reunião extraordinária deliberativa da ATEC, tá? Eu solicitei à assessora de comunicação que faça a correção no site, tá? Foi um erro material que eu acabei encaminhando no arquivo Word, tá? Já está sendo corrigido. Obrigada pela pontuação. No site, o doutor José botou uma foto que está ok, está como 7ª, então não há necessidade do site, e aí só, então, fazer a correção da pauta, né? Que não tem prejuízo, só um erro imaterial. Tá joia? Restabelecido a situação de que é a 7ª reunião. Faço, então, após as falas de todos, agradecimento pela fala de todos, e invoco a presença divina, né, nessa reunião online, para que tudo transcorra justo e perfeito. Passo a tratar do primeiro item de pauta da GERPRO 2022-01546. Trata-se de José Eduardo Mercier Medina, o assunto, e o assunto é contratação de pessoal, contratação temporária de servidores, processo seletivo edital 001-2022, da GRMT, relatório e voto, nesse caso, voto vista, de devolutiva do diretor regulador de ouvidoria, auto solicitado pelo mesmo para devolutiva, ao qual eu passo a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores diretores, mais uma vez, saudando a todos. Vou passar aqui a janela, conteúdo desses autos, para que nós possamos dialogar sobre ele. Então, aqui as folhas 161 de processo, a GEPRO 2022. Gentileza, diretor, só uma questão de ordem, se o senhor puder aumentar um pouco o tamanho, a gente agradece. Perfeito, perfeito, ficou muito visível agora. A folha 161, que é um parecer 491 da Procuradoria e da Advocacia Geral Reguladora da agência, com relação ao contrato temporário de prestação de serviço referente ao processo seletivo 01/2022 da GRMT, de servidor contratado anteriormente, nulidade da contratação. Na emenda, processo seletivo, contratação temporária 01/2022, contratação do servidor com contrato anterior, se encerrou a menos de 12 meses, redação do artigo 18, inciso 3 da Lei Complementar 600/2017, nulidade contratual, inexistência de prestação de serviço, ausência de direito à indenização. A conclusão do parecer aponta que, ante ao exposto, opinamos pela nulidade do contrato temporário de prestação de serviço 006/2022, decorrente da vedação constitucional do inciso 3 da Lei Complementar 600/2017, e recomendamos que os autos sejam levados à diretoria para a declaração de nulidade do contrato e após sejam realizadas as providências necessárias para o seu cancelamento com a urgência necessária em decorrência do prazo previsto para início da vigência do contrato, ou seja, de 1º de julho de 2022. É o parecer. O voto do relator, que é o presidente do regulador, que está acostado aos autos e que foi apresentado na última reunião deliberativa. O voto do presidente está, o relatório vota a partir da folha 173. Na sua conclusão, ele faz os seguintes encaminhamentos. Diante do exposto, considerando que consta do inciso 3, artigo 18 da Lei Complementar 600/2017, bem como parecer da auditoria 0548/2022 da CGE e parecer 491, CGA, CITGE 2022, 085/2022 da GR, da Advocacia Geral Reguladora.
Cortou sua voz, diretor. Presidente, Sim. deve ser uma instabilidade na conexão dele. Uhum. Ele caiu. Vamos ver se retorna. Não caiu. Vamos ver se... Doutor José, não estamos lhe ouvindo. Pelo que eu vi, presidente, a conexão deles caiu lá na AGER, né? Isso, estou vendo já parou de ajudar, fica na sala do diretor lá, com a TI. Logo, Ok. gostaria Estamos... de saber, vocês me ouviram? Agora sim, ouvimos até a parte que o senhor começou com a decisão do voto da presidência. A partir dali ficou prejudicado, tá? Vou voltar lá, então. Então, volta a retransmitir aqui. Essa é a conclusão do voto do relator do processo, dentro do exposto, considerando que consta do inciso 3 do artigo 18 da Lei Complementar 600 de 2017, como parecer de auditoria 0548/2022 da CGR, parecer jurídico 491 SGA 6/2022, 035/2022 da GR, voto por 1. Declarar nulo o contrato temporário 06/2022, pactuado com o candidato interessado José Mercedes Medina. 2. Determinar o chamamento do próximo candidato classificado do decisório de classificação para preenchimento da questão. 3. Determinar que o candidato José Eduardo Mercedes Medina figure na lista dos candidatos classificados para a eventualidade de surgir novos vagas do direito simulado temporal previsto na legislação, seja convocado. 4. Determina ainda a remessa dos autos com a presente decisão à Comissão de Processo Seletivo para notificação do interessado do teor dessa decisão e de mais providências cabíveis. Então, senhor presidente, tanto na manifestação da AGR quanto no voto do relator, eu não observei apontamento na direção de haver ou não necessidade de apuração, de responsabilidade administrativa de quem cometeu o erro de celebrar um contrato com alguém que não poderia ter sido contratado pela agência. Em razão, mas eu tenho certeza que a postura do procurador de Estado, advogado-geral, regulador desta agência, que teve o cuidado de analisar o processo, de não apontar, porque no entendimento dele não há necessidade de fazê-lo. Então, nessa direção, senhor presidente, eu tinha pedido vista para poder analisar com mais cautela os autos e entender o que tinha acontecido com relação a esse servidor que foi contratado e agora está tendo um processo anulado, tá? Mas agora eu estou devidamente esclarecido com relação aos fatos e fundamentos que levaram a esse assunto ser trazido para tomar a decisão da diretoria executiva colegiada e, nesse sentido, eu voto com o relator, senhor presidente. Perfeito. Obrigado. Senhora Leia, então, registrar, né, que devolvido o voto por unanimidade, a diretoria executiva colegiada, ela acompanha o voto do relator. Tá? Presidente, só uma questão de ordem, salvo equívoco, não houve a votação. É verdade, eu agradeço. Porque teve o pedido de vista. Isso, agradeço. Vamos... Anterior. Perfeito. Como eu já expressei o voto, o diretor José também já expressou, e está na ordem correta, e agradeço a questão de ordem, passo a colher o seu voto, diretor Paulo, quanto ao item 1 de nossa pauta. Bom, presidente, eu voto com o relator do processo. Obrigado. Diretor Noril, como o senhor vota em relação ao item 1 de pauta? Eu também voto com o diretor relator. Obrigado. Senhora Leia, então, registre que por unanimidade
fica aprovado o voto do relator. Senhores, vou só tecer agora um pequeno comentário de ordem prática. Nós poderíamos colocar na decisão, algum comentário que podemos, para efeito de não perder o prazo, já fazer a devida comunicação ao concursado, porque se nós esperarmos até sair no Diário Oficial e o tempo que nós temos, e se podemos, ao mesmo tempo, já colocar a nossa ata de hoje no site, não tendo dúvidas, assinar, uma pequena observação que, para efeitos práticos, já baseado na decisão, fazer comunicação ao candidato, para que não tenha prejuízo ao ato. Doutor José, fica à vontade de se manifestar, o senhor pediu a palavra. Bom, senhor presidente, uma vez tomada a decisão pela diretoria executiva colegiada, eu entendo que os atos decorrentes dessa decisão podem ser tomados pelo senhor, porque essa reunião está gravada, né, e posteriormente ela vai para o site da agência. E ainda mais observando que tanto a equipe técnica quanto a assessoria jurídica, né, a nossa advocacia de reguladores, já se manifestaram na direção da importância do cumprimento de um prazo, para que não haja danos ao erário. Né? Então, que não haja prejuízo. Fica aqui consignado, né, como a reunião está gravada, a minha manifestação na direção de que o senhor tem toda a autonomia para tomar as providências necessárias para efetivar a decisão tomada pela diretoria executiva colegiada. Perfeito. Só vou colher o de acordo dos colegas também, agradeço as suas falas. Diretor Paulo, gentileza também, de acordo com a manifestação antes de sair em Diário Oficial, para que não haja prejuízo? Estou de acordo, presidente, tendo em vista o exíguo prazo aí para cumprimento, né, tendo em vista que uma maior procrastinação com relação a essa decisão pode gerar danos. Perfeito. Obrigado, diretor Paulo. Deu uma cortadinha no final, mas eu acho que não teve prejuízo na fala, se caso quiser emendar. É bem difícil, presidente, travou novamente. Com calma. Doutor Paulo, desculpe, deu uma travadinha no final, mas eu acho que não houve prejuízo na sua fala, mas se quiser complementar, só para que não fique prejudicada, eu agradeço. Estamos sem o microfone fechado. Queria registrar, presidente, que eu estou de acordo. Muitíssimo obrigado pela paliativa aí de entrar no celular, diretor. Ok. E obrigado pelo registro. Doutor Noril, de acordo com o encaminhamento de fazer a comunicação antes do Diário Oficial? Sim, presidente. Muitíssimo estou de obrigado. acordo. Muitíssimo obrigado. Então, vamos ver se nós registramos na ata ou talvez não requeira, né, conforme o doutor José falou, e faremos o ato, então, na temporalidade. Passamos por item 2 da nossa pauta, que trata do AGER PRO 2022-01559, de JA Conrad, Transportes ME. Resumo do assunto é auto de apreensão número 1990, liberação de veículo, relatório e voto, pauta solicitado pelo diretor regulador de ouvidoria, o qual eu passo a palavra. Presidente, senhores diretores, vou compartilhar com os senhores o relatório. Perfeito, está bem visível, doutor. Processo AGER PRO 2022-01559, interessado JA Conrad Transporte ME, assunto auto de apreensão 1990, relator, diretor, regulador de auditoria, José Rodrigues Rocha Oliveira. Relatório. Trata-se de processo administrativo que teve origem com a atuação do auto de apreensão 1090, de 7 de junho de 2022, aplicado em favor da empresa JA Conrad Transporte ME, pessoa jurídica de direito privado, escrita do CNPJ 32.955.379.0000180, autuado por ter infringido o estabelecido no artigo 57.1d da Lei Complementar 432 de 2011. Com a seguinte tipificação: o uso da autorização de enfrentamento para o transporte privado de passageiros para a prática de transporte público intermunicipal de passageiros ou ainda se desacompanhado do documento fiscal competente. Acompanhando o auto de apreensão, foram apostados cópias do CRLB, do veículo, relação de passageiros, declarações de transporte de passageiros, CNH do motorista, ficha de vistoria do veículo, na empresa responsável pela guarda e imagens do veículo, as folhas 3 a 23.
Após a autuação e encaminhamento dos autos da Diretoria Reguladora de Transporte e Rodovias, a Coordenadoria Reguladora de Transporte prosseguiu com as providências pertinentes. Pelo ofício 01225/2022 STR-AGER, subscrito pela Superintendência Reguladora de Transportes Rodoviários, em 8 de junho, juntadas às folhas 24, foram encaminhados à empresa o mencionado auto de apreensão e o termo de notificação 11.14.6 e documento de arrecadação DAR às folhas 25 e 27. Em 8 de junho, a empresa apresentou sua defesa administrativa e juntado aos autos folhas 28 e 48, onde requeriu imediata liberação dele. As folhas 56 e 58, por meio de despacho 022/2022, foi designado o relator conforme decisão da diretoria do colegiado e diretor regulador de ouvidoria. É o necessário relatar, senhor presidente, os autos foram encaminhados à presidência para inclusão de pauta em reunião da diretoria executiva colegiado para o devido julgamento. Obrigado pela leitura do seu relatório, doutor José. Pode emitir o seu voto. Processo AGER PRO 2022-01559. Interessado JA Conde Transporte aqui, assunto auto de apreensão 1990. Relator diretor regulador de auditoria, José Rodrigues Rocha Júnior. Voto. Trata-se de processo administrativo que teve origem com a atuação do auto de apreensão 1990 aplicado em favor da empresa JA Conde Transporte e pessoas de direito privado, inscrita no CNPJ número 32.955.379.0001. 80, autuada por ter infringido estabelecido no artigo 57.1d da Lei Complementar 432/2011 e alterações posteriores. E aqui cito o dispositivo legal infringido. Denota-se que a autuada praticava o transporte público intermunicipal de passageiros entre as localidades de Rondonópolis e Alto Garça. A empresa JA Conde Transporte e protocolou, dia 8 de junho de 2022, defesa administrativa com pedido de liberação do veículo apreendido sendo juntada aos autos às folhas 28 a 48. É imprescindível reafirmar os ditames da Lei Complementar 429, de 21 de junho de 2011, que estabeleceu em seu artigo 3º que compete à AGER regular, normatizar, controlar e fiscalizar os limites da lei e os serviços públicos e suas respectivas tarifas prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou prestados indiretamente por meio de delegação de iniciativa privada. Nesse sentido, o transporte coletivo intermunicipal de passageiros, serviço que o autor está operando, encontra-se ao lado do quarto do Estado artigo. Em complemento à norma do Estado, a Lei Complementar 462, de 8 de agosto de 2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário e Intermunicipal de Passageiros, STCRIP, sobre os terminais rodoviários, serviço de interesse público, de enfrentamento da outras providências, em seu artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 1, reafirma a competência da AGER para regulamentar a prestação de serviço em questão. Não vejamos, e cito o mencionado artigo. Logo, definida está a competência da AGER para fiscalizar a operação do serviço de transporte coletivo rodoviário e intermunicipal de passageiros do Estado de Mato Grosso, inclusive outras empresas que passam pelo Estado, visando impedir o transporte clandestino, considerando aquele que não possui delegação do Estado de Mato Grosso para que realize transporte entre a cidade do Estado, seja de forma eventual ou regular. Assim, constatado pelo agente fiscal da AGER, a prática de tal ato, pelo autuado, foi lavrado competente auto de apreensão e, após, foi efetuado o recolhimento do veículo ao pátio cadastrado. Isso é ressaltar que, nessa decisão, não será analisado o mérito do processo, ou seja, se está ou não comprovada a ação infratora, ou ainda se a autuação se impõe com o enquadramento do artigo 57, inciso 1, linha D, da Lei Complementar 432/2011, nos termos do que foi executado pelo agente fiscal do serviço da AGER. Considerando que houve manifestação da interessada junto à AGER, compreendendo que foi observado e garantido pela administração o cumprimento dos princípios fundamentais, especialmente contraditório à ampla defesa, constatou-se que a empresa foi devidamente notificada para apresentar sua defesa, atendendo de forma clara, preceituado no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que determina, passo a transcrever o artigo. É certo que a garantia dos dois princípios aqui citados, contraditório e defesa, são fundamentais para um processo justo, assim sendo devidamente comprovado os autos do atendimento tais princípios. Considerando que o veículo objeto da apreensão não foi instituído interessado, considerando ainda que na previsão da Lei Complementar 432/2011 foi modificada, passo a citar o artigo 57, parágrafo 2º, que dá competência a essa diretoria para a restituição do veículo, e ainda o que preceitou a súmula 510 do Superior Tribunal de Justiça,
que diz que a liberação do veículo retido apenas para o transporte regular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multa e despesas, entendo que a penalidade não pode se arrastar indefinidamente ao longo do tempo, causando danos irreparáveis ao interessado. O estrito cumprimento prevê a legislação em vigor, entendo pela determinação da restrição do veículo apreendido, independente do pagamento da respectiva multa, observando que, para que o veículo seja restituído, o interessado deverá custear as despesas de remoção em parte. 2. Após a restrição do veículo, retorne o processo à Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário para que proceda com a regular tramitação do processo para análise do mérito do auto de apreensão. Posto isso, após a análise do pedido de restrição do veículo, voto pelo recebimento do pedido de restrição por tempestivo e de maneira cautelar pelo seu provimento, determinando a restrição do veículo apreendido, independente do pagamento da respectiva multa, condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção em parte. Voto ainda para que, após a restrição do veículo, retorne o processo de Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário para que proceda com a regular tramitação para análise do mérito do auto de apreensão 1990 em todos os seus termos. É como voto, senhor presidente. Obrigado pela expressão do seu voto, doutor José. Passamos a coletar dos demais colegas. Gentileza, doutor Paulo, qual é o seu voto em relação ao item 2 de nossa pauta? Voto com o relator, presidente. Obrigado. Doutor Noril, o seu voto em relação ao item 2 de nossa pauta. Acompanho o voto do relator, presidente. Obrigado. Passamos para... Essa presidência também acompanha o voto do relator quanto ao item 2 de nossa pauta. Passamos agora para o item 3 de pauta, a GERPRO 2022-014-63, Expresso Itamaraty S.A. O assunto é pedido de paralisação da linha Cáceres a Salto do Céu. Relatório e voto, pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias, ao qual eu passo a palavra. Diretor José, em tempo, se o senhor puder enviar o voto para a chefia de gabinete, como costumeiro. Muitíssimo obrigado. Posso começar, presidente? Por gentileza, sim, diretor, está aparecendo em tela. Tá. Voto número 029, a processo GERPRO 2022-014-63, interessado Expresso Itamaraty S.A. Redução de frequência, o relator, o diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Trata-se de requerimento apresentado pela Expresso Itamaraty referente à alteração de serviço autorizado na linha Cáceres do Céu. Na mesma oportunidade, pugna pela paralisação dos serviços operados pela Centro-Oeste Turismo Meiratur. No dia 24 de maio de 2022, os autos foram encaminhados à Superintendência de Transporte Rodoviário para providências cabíveis. A Superintendência Reguladora Transporte Rodoviário solicitou esclarecimentos da interessada, as folhas 7 e 15, sendo devidamente prestado pelo seu representante legal. Posteriormente, a SRTR manifestou-se por meio do parecer técnico 261, as folhas 29 e 30 dos autos. Por fim, encaminhei os autos para inclusão em reunião deliberativa no dia 15 de junho. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado pela expressão do relatório. Pode expressar o seu voto, diretor Paulo. Pois bem, então a empresa pleiteia alteração de serviços autorizado na linha Cáceres de Salto do Céu. Na realidade, ela tem um horário autorizado de segunda a sexta, às 19 horas, ela está querendo reduzir aí para domingo e segunda somente. E no sentido de volta, ela tem a frequência segunda a sexta, às 7 horas, ela está querendo segunda a terça somente. A situação descrita é prevista na legislação e a mudança de esquema operacional da delegatária é iniciativa devendo submeter-se à anuência da AGER. A recomendação da Superintendência Técnica de Transporte Rodoviário é pelo indeferimento do pedido da Expresso Itamaraty por encontrar óbitos técnico à solicitação da requerente. Vejamos. Com relação à linha Cáceres a Salto do Céu, ela é atendida pela requerente como permissionária básica nos horários partindo de Cáceres de segunda a sexta às 19 horas e partindo de Salto do Céu segunda a sexta às 7 horas, conforme aprovado no processo AGER-PRO
505, volume 1, que trata do projeto executivo apresentado pela Expresso Itamaraty para o MIT 5, lote 1. Verifica-se que a solicitação da requerente quanto à redução de frequência semanal da linha não pode ser aprovada sob pena de causar prejuízos ao usuário da região, tendo visto que na ouvidoria da AGER há reclamações quanto ao atendimento da linha Cáceres a Sal do Céu, pela empresa. Além disso, há o processo AGER-PRO 1524, da Associação de Moradores de Produtores Rurais de Santo Antônio do Caramujo, solicitando atendimento nessa linha. Portanto, como há solicitações de maior atendimento pela empresa nessa linha, não tem como se falar em diminuição de frequência. Diante do exposto, sugerimos o indeferimento da solicitação da Expresso Itamaraty quanto à redução de frequência semanal da linha Cáceres a Sal do Céu, com saída 19 horas, de domingo e segunda, e com saída de Sal do Céu às 6 da manhã, segunda e terça, em todos os meses do ano. Então, as necessidades do interesse público devem ser o indicador padrão. Não pode a prestação de serviço ser estanque, sem sensibilidade aos movimentos socioeconômicos resultantes do crescimento do Estado, das modificações pertinentes. No caso em apreço, a ligação Cáceres a Sal do Céu é operada apenas pela requerente, sendo que a referida linha é a única forma de atendimento ao município de Sal do Céu e região. Portanto, a solicitação da requerente traria prejuízo ao atendimento dos usuários nos demais dias da semana, pois estes ficariam sem qualquer atendimento para o transporte intermunicipal. No que tange à solicitação de paralisação dos serviços operados pela Centro-Oeste, informo que a diretoria colegiada, na 8ª sessão regulatória realizada em 12 de abril, recomendou ao Poder Concedente a declaração da caducidade de permissão operado pela Centro-Oeste, processo AGER-PRO 2022-877, processo 314.630 2020, apensos AGER-PRO 2022-875. Esclareça ainda que a AGER rotineiramente realiza a fiscalização a fim de coibir o transporte irregular, face à importância do papel fiscalizador da AGER para que o usuário do transporte rodoviário tenha a garantia do serviço de qualidade e seguro, assim como garantir a viabilidade técnica e econômica dos contratos vigentes que operam a STCRIP. Então, senhores diretores, diante do exposto, voto pelo indeferimento do pedido formulado pela Expresso Itamaraty, referente à solicitação de redução de frequência na linha Cáceres a Sal do Céu por impossibilidade técnica. É como voto, senhores diretores. Obrigado pela expressão do seu voto, diretor. Passamos a colher o voto dos colegas diretores. Doutor José, em ordem alfabética, como o senhor se manifesta em relação ao item 3 de nossa pauta? Presidente, antes de proferir o voto, eu queria fazer um pedido de esclarecimento ao diretor relator. À vontade. Na pauta consta o processo AGER-PRO 2022-1463, Expresso Itamaraty, assunto pedido de paralisação da linha Cáceres Salto do Céu. No voto apresentado pelo diretor relator do processo, consta a decisão no sentido de indeferir um pedido de redução da frequência de atendimento aos municípios. É só um pedido de esclarecimento, senhor presidente, se há necessidade de correção do conteúdo da pauta, né, para que a gente tome a decisão na direção do conteúdo do processo. Perfeito. Abra a palavra ao diretor Paulo. Pois bem, diretor José Rodrigues, eu vou abrir o SIGADOC aqui para ver como é que ela ingressou na agência, mas o pedido de fato, o que a gente está julgando aqui com relação ao mérito é realmente a redução de frequência. Deixa eu só abrir o processo aqui para ver como é que ele entrou no SIGADOC, tá bom? Só um minuto. Bom, presidente, independente da forma, né, com relação ao mérito do processo, quero parabenizar o diretor Paulo pela sensibilidade de entender que uma empresa, quando assume um contrato deles com o poder público, né, que tem o papel de fazer o atendimento na categoria básica, que tem a obrigação de atender todos os municípios do mercado, precisa, de fato,
do mínimo de viagens possível para o atendimento daquela demanda do município, né, daquela população. Portanto, não dá para que a gente tome decisões na direção de ficar restringindo a quantidade de dias e horários, né, de atendimento ao público, sob pena de prejuízo direto à população que necessita desse importante serviço, que é o transporte coletivo intermunicipal de passageiros. Então, nessa direção, no mérito, eu voto com o relator, né, só pedindo para que ele verifique se há ou não a necessidade de correção, né, ou de adequação com relação ao conteúdo. É só isso, presidente. Obrigado. Perfeito. Vamos colhendo o voto dos demais antes de encerrar. Presidente, só uma questão, é que realmente, quando ele ingressou aqui na agência, eu não sei por qual motivo, entrou com essa classificação, a tabela talvez de temporalidade, não sei se consta essa situação, mas eu vou até projetar o processo aqui. Perfeito. Ele entrou, o resumo do assunto, pedido de paralisação, mas quando a gente observou o que de fato... Está aparecendo aí, presidente? Está aparecendo. Então, está aqui, ó, pedido de paralisação de linha. Na verdade, seria redução de frequência, mas ele foi classificado pela tabela de temporalidade aqui, quando do protocolo, como pedido de paralisação. Então, por isso que na pauta ele ficou dessa maneira. Mas com relação ao mérito, é realmente somente a questão de redução de frequência. Perfeito. Vou só voltar a palavra para o doutor José para ver se requer necessidade de alteração, uma vez que o documento oficial ele nasceu de forma do registro, o pedido talvez da empresa foi esse, né? Só para verificar o seu... Eu estou esclarecido, presidente. Eu só tá bom, manter, né? Do conteúdo da decisão da diretoria, né? Não fica as duas informações, porque pode causar conflito de entendimento para quem vai ler. Perfeito. Então, na decisão a gente corrige. A decisão de acordo com o voto do diretor Paulo. Né? Perfeito. Na decisão a gente corrige, mas não pode mudar o título oficial, né? Agradeço o entendimento também de todos. Passamos a colher o voto do diretor Noril. Do diretor Noril, como o senhor vota em relação ao item 13 de nossa pauta? Presidente, eu acompanho o voto do relator. Joia. Doutor, passamos então, essa presidência também acompanha o voto do relator, e passamos para o item 4, que trata do AGER PRO 2022-01483, João Orides de Lima. O assunto é auto de apreensão 2586, liberação de veículo, convalidar sorteio do relator, e relatório e voto. A pauta é solicitada pelo diretor regulador de transporte e rodovias, ao qual eu passo a palavra. Pois bem, senhores diretores, trata-se do voto número 30, processo AGER PRO 2022-01483, onde figura como interessado João Orides de Lima, auto de apreensão 2586. Trata-se de relatório. Trata-se de auto de apreensão lavrado sobre o número 2586, no dia 27 de maio, em face de João Orides de Lima, em razão de realizar transporte intermunicipal sem autorização da AGER, nos termos da respectiva norma disciplinadora. Artigo 57, inciso 2º da Lei Complementar 432/2011. A AGER possui o prazo de 30 dias para notificar a empresa, segundo o disposto do artigo 62 da Lei 432, sendo-lhe enviado o termo de notificação 11.142, através do ofício 1075/2022, SRTR, as folhas 15 a 18 dos autos. No dia 25 de junho, dia 15 de junho de 2022, o autuado apresentou defesa administrativa, oportunidade em que solicitou a liberação do veículo apreendido, as folhas 19 a 25. Foi juntado cópia dos seguintes documentos: ata da 20ª reunião de alinhamento da diretoria executiva da AGER, realizada nos dias 27, 28 e 31 de maio de 2021, e ata da 35ª reunião extraordinária, realizada em 1 de junho de 2021, as folhas 29 e 31. No dia 22 de junho de 2022, fui designado como relator, conforme a ordem pré-estabelecida na escala de relatoria. No mesmo dia, solicitei a SRTR verificação de possível reincidência do autuado. A Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário prestou as informações das folhas 36 a 37 dos autos. Por fim, os autos vieram para minha apreciação. Relatei. Encaminhei os autos à chefia de gabinete no dia 24 de junho para inclusão em reunião deliberativa.
Esse é o relatório, senhor presidente. Por gentileza, pode expressar seu voto. Pois bem, João Aurides apresentou defesa administrativa e pleiteia a liberação do veículo VW Comil Belo M, tipo ônibus, placa JZM Renavan 007-638-72040, ano 2001, apreendido em 27 de maio de 2022, em razão de realização de transporte no ST-CRIP remunerado de forma individual entre as localidades Santiago do Norte e Sorriso, sem autorização da AGER, nos termos da respectiva norma disciplinadora, artigo 57, inciso 2º da Lei Complementar 432/2011. Pois bem, inicialmente cumpre esclarecer que o procedimento de liberação de veículo, enquanto previsto no artigo 57, artigo 2º da Lei Complementar 432, em virtude das alterações promovidas pela Lei Complementar 687/2021, em verbis. Nos casos de apresentação de defesa administrativa, a diretoria executiva colegiada da AGER poderá determinar a restituição do veículo apreendido, independentemente do pagamento da respectiva multa. Considerando que a diretoria executiva colegiada da AGER, na 20ª reunião de alinhamento, estabeleceu as diretrizes mínimas para a liberação dos veículos, vejamos. A aplicação do artigo 57, artigo 2º da Lei Complementar 432, pauta solicitada pelo diretor regulador ouvidor. A diretoria, por unanimidade, determina as diretrizes mínimas para a liberação do veículo, sendo a. Pagamentos relativos às despesas de remoção e pátio. B. Nos casos de apresentação da defesa administrativa, que solicite a restituição do veículo, a diretoria, por unanimidade, determina que seja designado pela chefe de gabinete o relator do processo para relatório e voto. Considerando que a autuada apresentou defesa administrativa e solicitou a liberação dos veículos, juntou documentos, considerando que não existe mais no ordenamento jurídico a possibilidade de liberação do veículo apreendido após o transcurso de 10 dias úteis contados da data da apreensão, prevista na antiga redação do artigo 57, parágrafo 1º da Lei Complementar 432, considerando ainda que o autuado não é reincidente, conforme informação prestada pela Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário, as folhas 35 dos autos, vejo que, por outro lado, o veículo não pode ficar retido sem prazo determinado, aguardando a finalização do processo administrativo, uma vez que esse pode se arrastar indefinidamente ao longo do tempo. Desse modo, eu entendo pertinente a liberação do veículo apreendido, sob pena de configurar confisco, assim como causar danos irreparáveis ao interessado, sem prejuízo do regular prosseguimento do presente processo administrativo. No entanto, advirto ao autuado que a reiteração de autuações pode ensejar no indeferimento do pleito de liberação de veículo. Haja vista que a AGER na realidade, essa agência não pode se manter inerte diante do reiterado descumprimento, simplesmente cobrar uma multa cominatória posteriormente. Assim, cabe ao autuado a se atentar ao presente fato para que não se retorne a infringir as normas legais. Então, diante do exposto, senhores diretores, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao pedido de restituição do veículo VW Comil Belo M, tipo ônibus, placa JZM Renavan 007-638-72040, ano 2021. Independentemente do pagamento da respectiva multa, todavia condicionado ao pagamento pelo interessado das despesas de remoção e pátio. Voto ainda pelo encaminhamento dos autos da Superintendência Reguladora de Transporte Rodoviário para a continuidade da tramitação e análise quanto ao mérito do auto de apreensão número 2586. É como voto, senhores diretores. Obrigado pela expressão do seu voto. Diretor Paulo, passamos a coletar o voto dos demais diretores. Eu solicito a manifestação do Dr. José quanto ao item 4 de nossa pauta. Senhor presidente, na mesma direção do voto anteriormente proferido, voto com o relator. Obrigado. Passo a palavra ao Dr. Norio Ohara para que possa manifestar-se em relação ao item 4. Como o senhor vota, Dr. Norio? Também voto com o relator, presidente.
Perfeito. Passamos a pautar o item número 5. Essa presidência também vota por relator e passamos a pautar o item 5, que trata-se do processo AGER-PRO 2022-00236, protocolo físico 564459-2021, Expresso Satélite Norte. O assunto é termo de notificação de autuação, TN número 0497, auto de infração número 1792, decisão monocrática da Ciência DEC, pauta solicitada pelo diretor regulador de transportes, ao qual eu passo a palavra. Só um minuto, presidente. Estou pegando Perfeito. a decisão aqui. Perfeito. O senhor poderia repetir o número do processo, presidente, por gentileza? Claro que sim. Processo AGER-PRO 2022-00236. Tá bom. 236. Pois bem, trata-se de uma decisão reguladora monocrática de número 051, na qual vem dar conhecimento ao colegiado nos termos do artigo 7º da Resolução 02/2009. Pois bem, o assunto, né, termo de notificação de autuação TN 0497, auto de infração 1792. A Expresso Satélite Norte foi autuada em 6/12 pela fiscalização da AGER, tendo sido lavrado o termo de autuação com base no artigo 55, 1H e 57, inciso 1C, ambos da Lei Complementar 432/2011, com a seguinte observação. No dia 6/12/2021, a AGER, por meio da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, no uso das suas atribuições legais, iniciou uma fiscalização tarifária nas operadoras do STCRIP para apurar possíveis divergências entre os valores praticados e os valores autorizados pela AGER. Constatou-se divergências nos valores de pedágio repassado aos passageiros e utilização de veículos não cadastrados na AGER, conforme relatório anexo. A empresa possui o prazo de 30 dias para realizar adequações e a comprovação de não conformidade nos termos do artigo 55, parágrafo único da Lei Complementar 432. A empresa se manifestou tempestivamente, as folhas 9 a 18, sobre o termo de notificação de autuação 0497, porém não houve nenhuma desconstituição da prática imputada à mesma, sendo lavrado o auto de infração 1792. A empresa autuada apresentou defesa com relação ao auto, as folhas 63 e 71. Na mesma oportunidade, juntou documentos, as folhas 72 a 99. Em análise à defesa apresentada, a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos recomendou a anulação do auto de infração, conforme manifestação técnica 027/2022, CREE, as folhas 55 a 56 dos autos, e despacho 031/55, SRE, as folhas 104. Os autos foram encaminhados à DRTR. Pois bem, observando que o devido processo já se encontrava devidamente instruído, procedo devido ao encaminhamento de praxe. E o relatório decido. Como é sabido, o auto de infração deve preencher os elementos essenciais para que se concretize, quais sejam lavratura por autoridade competente, conduta possivelmente infratora, forma escrita, sujeito passivo, tipificação e vontade do agente. Pois bem, a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos emitiu a notificação de autuação TN 0497 com a seguinte descrição dos fatos que ensejaria a
autuação da empresa. Constatou-se divergências nos valores de pedágio repassado para os passageiros e a utilização de veículos não cadastrados na AGER, conforme relatório em anexo. Apresentando como enquadramento legal o artigo 55. A penalidade de multa terá o seu valor fixado com base na UPF, Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso, observadas as tipificações e graduações abaixo descrita, sendo aplicadas aos infratores. Inciso 1º, no valor de 40 UPFs, nos casos de cobrança a qualquer título de importância não autorizada. E o artigo 57, a penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura do auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais imposição de multa sendo aplicada no valor, inciso 1º, no valor de 100 UPFs, MT, as delegatórias de serviço público intermunicipal de passageiros ou autorizatárias de serviço privado de fretamento nos seguintes casos: utilização de veículos não cadastrados em sua titularidade. Posteriormente, foi lavrado o auto de infração 1792, em desfavor da Express Satélite Norte, em face da divergência do valor de pedágio repassado aos passageiros, sendo tipificado com base no artigo 55, inciso 1, a linha N. Não, a linha L, perdão, da Lei Complementar 432. Então, venda de passagem, que é diferente do que ele tinha sido feito no enquadramento anterior no TN, né? Que o artigo 55, inciso 1º, também é um UPF, só que venda de passagem em valor superior ao autorizado, e não cobrança a qualquer título de importância não autorizado. Em análise do presente procedimento administrativo, verifica-se que os autos acostados às folhas 58 a 61 apresentam incoerência com o termo de notificação, as folhas 3 e 4, em relação à tipificação. Isso porque a penalidade especificada no presente auto faz referência à conduta descrita no artigo 55, inciso 1º, a linha L da Lei Complementar. Mas o termo de notificação da autuação tipifica a conduta praticada pela empresa autuada com base no artigo 55, inciso 1, todavia a linha H da Lei Complementar 432. Logo, tal incongruência não possibilita à empresa infratora a informação correta para o pleno exercício da ampla defesa. Além disso, a Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos assevera as folhas 104. Contudo, oportunamente esclarecemos todas as divergências contidas no que tange às cobranças incorretas nos coeficientes de pedágio, observada a fiscalização tarifária 6/12, foram consideradas tratadas paralelamente a esse TNA, devido ao fato de ter que fornecer valores dos coeficientes de pedágio, são obrigações dessa agência de regulação, reguladora, que deveria ser emitido quadro de valores a serem cobrados pelo Sistema de Controle de Serviço Público, conforme determina as resoluções 10, 2015 e 08, 2017. No caso em tela, a concessionária recebeu a notificação regulatória 05/2022 para tratamento de cobrança dos coeficientes de pedágio. Como a mesma apresentou defesa tempestiva e considerada deferida com respeito ao mérito para enquadramento legal ao apresentado no TNA, a emissão do auto de infração foi equivocada. Sendo assim, recomendamos a anulação do mesmo. Considerando que os fatos acima narrados é inevitável a invalidação do presente auto, razão pela qual a anulação do auto de infração é medida que se impõe. A administração pública pode anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade de respeitar os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Pois bem, diante dos fundamentos apresentados, com fundamento nas informações técnicas prestadas pela Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos, decido pela anulação do auto de infração
92. Assim sendo, remeto os autos para conhecimento da diretoria executiva colegiada nos termos do artigo 7º aí da resolução 02/2009. Ainda, senhores diretores, em que pese não tenha colocado na manifestação escrita ali na decisão, me recordo agora que eu gostaria de encaminhar esse processo à corregedoria e recomendar maior prudência aí aos analistas reguladores lotados na Superintendência Reguladora de Estudos Econômicos para que observem todas as normas relativas à aplicação dos autos, senhores. Então, estou dando ciência da decisão com relação à anulação desse auto de infração aí, presidente. Perfeito, obrigado pela sua cientificação, todo o relatório que fez. Passo a coletar a ciência de cada diretor. Doutor José, ciente quanto ao item 5 de nossa pauta. Estou ciente da decisão do diretor Paulo, senhor presidente. Obrigado. Doutor Noril, ciente quanto ao assunto em pauta com o item 5? Sim, presidente, eu também estou ciente do item 5. Perfeito, obrigado. Essa presidência também está ciente quanto à anulação monocrática e também solicito que a Leia atente para indicação, para encaminhamento para o diretor corregedor, que nesse caso é o doutor Noril, para que verifique ações que podem ser feitas no sentido preventivo. Obrigado. Passamos para o item 6 de nossa pauta. Nesse momento, são só sorteio de relator. Então, o item 6 de nossa pauta trata-se do processo 2022-00726. É a GERPRO 2022-00726. Viação Novo Horizonte. Assunto é auto de apreensão, número 1987. E gostaria que a senhora Leia abrisse o arquivo que estão os processos de sorteio, para que possamos proceder com o sorteio. Diretor Paulo, à vontade para se manifestar. Uma questão, presidente, que eu que encaminhei esses processos aí, é só para dizer que eu sou impedido, né? Porque eu fiz uma decisão aí em primeiro grau e é recurso, só para esclarecer. Perfeito. Todos, dos 6, então, até o 9, são encaminhamentos do diretor de transporte, e aí todos eles, ele está impedido por ter sido natural. Senhora Leia, estamos empatados pelo placar, todos os diretores estão vendo, pode proceder com sorteio para os 3 diretores que estão empatados. Se puder botar um control mais, fica um pouquinho maior, doutora Leia, senhora Leia. Isso, perfeito, ficou perfeito. Sorteando. Perfeito. Drefs, doutor Noril, o senhor foi o sorteado para esse tema, de acordo? De acordo, presidente. Perfeito. Sobrou, então, doutor José e Luiz, presidente, para sermos sorteados para o item 7, que trata do AGERPRO 2022. Já pode pegar e fazer para nós. 00829, trata-se de Vaz da Fonseca e Fonseca Limitada. O assunto é pedido de reconsideração da revogação da autorização precária. É sorteio de relatora, pode solicitada pelo diretor regulador de transportes e rodovias. E pode fazer o sorteio, senhora Leia. Sorteando. Perfeito. Presidência. Presidente ficou com esse tema, já estou de acordo, e passamos para o item 8º. Então, para nós, hein? Nós já estamos com ele, então. Doutor Noril, o senhor está com o microfone aberto. Obrigado. A senhora Leia, nesse momento, tem desequilíbrio, né, doutor José? Então, esse voto do item 8, que trata do AGERPRO 2022-00333, Viação Novo Horizonte Limitada, termo de notificação de autuação 0232, recurso, sorteio do relator, fica automaticamente para o senhor. De acordo, doutor José? De acordo, presidente.
para equilíbrio dos nossos trabalhos, né? Agradeço. Passamos para o item 9. Novamente estamos empatados, e trata-se do processo AGERPRO 2022-00626, Viação Novo Horizonte Limitada, assunto é termo de notificação de autuação TN número 0499, é recurso, e também é sorteio do relator. Pode fazer o sorteio dos 3 que estão empatados, senhora Leia. Sorteando. Obrigado. DRO. Doutor José, o senhor foi sorteado, de acordo? Presidente. Obrigado. Passamos para o item 10. O item 10 trata-se do AGERPRO 2022-01661, CMT, Consórcio Metropolitano de Transporte. O assunto é pedido de reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Aí nós vamos trocar de controle, porque esse aqui tem sessão regulatória, e não somente a reunião deliberativa. Então, o pedido é reequilíbrio econômico-financeiro do contrato em virtude da drástica queda de demanda de passageiros decorrente da alha extraordinária Covid-19 do período de janeiro a dezembro de 2021, ao contrato de concessão número 003-2017-0000 Sinfra, cujo objeto é o serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do estado do Mato Grosso. E então, nós vamos sortear a relatoria. Alguém se manifestou? Não, né? Então, vamos só ver como é que está o equilíbrio, né? Eu manifestei, presidente. Ah, perfeito. Obrigado, doutor José. Pode falar. Eu queria só uma manifestação do doutor Felipe aí, em razão do conteúdo desse processo, porque a gente tem vários outros tramitando na agência da CNT, uns estão com o Paulo, outros estão comigo. Se o diretor no Rio tem processo também com relação, só para entender se o conteúdo desse processo realmente é para análise separada, tá? Se não tem correlação com nenhum outro objeto que já está em análise na agência. Só isso, só para esclarecimento, presidente. Perfeito, tranquilo. O doutor Felipe, ele está só por chat, né, doutor Felipe? Paulo Henrique, por gentileza, pode se manifestar aí já, diretor? Pois bem, presidente, eu entendo que se tiver já aberto um processo de revisão ordinária desse processo, salvo engano, acho que até tem, dessa interessada, eu entendo plenamente factível a designação de relatoria ao relator que já está fazendo o processo de revisão ordinária, porque qualquer fato que seja o desequilíbrio por qualquer motivo, pelo menos na minha visão, se já tiver aberto uma revisão ordinária, eu acho que ele tem que ser agrupado aí por correlação, porque a revisão ordinária é um momento que todos os fatos que aconteceram ao longo do tempo, que sejam em impacto na Constituição, possam ser agrupados e considerados quando análise de uma revisão ordinária. Essa é a visão que eu gostaria de deixar registrada previamente. Eu até entendo, eu creio que o doutor José Rodrigues já é o relator do processo dessa natureza, salvo equívoco. Mas essa é só uma manifestação. Perfeito. Doutor Felipe, se puder se manifestar, mesmo que por chat. A senhora Leia, por gentileza, verifique se tem sorteio de relator de revisão extraordinária. Veja lá na planilha maior, né? Aquela que tem já distribuição. Eu acho que tem um processo de revisão ordinária andando. Sim, diretor. No processo 1039, sorteado no dia 14/4, o diretor regulador de ouvidoria. Perfeito. Está em tela, né? O doutor Felipe comenta no chat: a existência de revisão ordinária engloba o assunto tratado em outros processos. A conexão se dá pelo processo mais antigo. Então, ele está dizendo que sim, também, né? Se tiver diferente, por gentileza, se manifestar. Hoje o senhor está sem voz, pode ser por chat, mas estando de acordo com a sua interpretação na minha fala, aí seguimos. Então, pelo que eu estou entendendo, o encaminhamento dado pelo jurídico também seria prevenção, e por prevenção indicar o doutor José. É isso, doutor José? Presidente, eu também corroboro com esse entendimento, né? Uma vez a gente está analisando os aspectos que vão impactar nessa concessão, né? E aí esse contrato ele é bem complexo, né? Porque tem situações que viraram ação judicial, que no caso da Bacia
transição do poder concedente na direção da incorporação do novo contrato federal União, transporte, enfim, uma série de situações aí tem demandas aí que eu ainda não observei a fundo, né, de cumprimento de obrigações de parte da empresa também, como em relação ao pagamento do outorga, e aí tem créditos da empresa que já foram reconhecidos por essa agência em períodos anteriores, inclusive com relação a essa pauta aqui, que é do Covid, né? A gente fez análise com relação aos recortes temporais anteriores ao pleito desse processo. Então, assim, eu acho que é importante a gente conseguir analisar todo o contrato para que, de fato, a gente consiga dar o equilíbrio necessário para a execução da concessão. Nessa direção, eu concordo com a manifestação do diretor Paulo, do Dr. Felipe, se o entendimento da diretoria for para encaminhamento da prevenção, para mim está tudo bem. Perfeito. Vamos correr para todo mundo. O diretor Paulo já manifestou favorável, Mascolo, novamente, diretor Paulo, de acordo com o encaminhamento por prevenção ao diretor ouvidor? Na realidade, existe essa conexão na minha visão, presidente. Então, estou de acordo com esse encaminhamento. Perfeito. Suas falas já foram na direção, foi só para... Perfeito, só para confirmar. Tá joia? Obrigado pela manifestação. Doutor Noril, suas falas em relação à prevenção do item 10 da nossa pauta, designar o diretor ouvidor como relator. Presidente, eu também estou de acordo com a prevenção do diretor ouvidor. Perfeito. Essa presidência também está de acordo com o encaminhamento e designação por prevenção do diretor ouvidor. Com isso, nós encerramos nossa pauta. Eu agradeço a presença e presteza de todos. Tu gostaria de falar? Tem item 11? Sim, perfeito. Está no verso do meu controle. Peço desculpa, sim. O diretor Paulo é na mesma direção, de ordem? Isso, era só essa questão de ordem. Estava no verso, peço desculpa. Temos mais um sorteio, peço desculpa a todos, que dessa vez ficou no verso da pauta e costumeiramente não é numa folha única. Passamos então para o item 8, antes de encerrar, que trata do AGER PRO 2022-01699, Expresso Satélite Norte Limitado. O assunto é recurso ordinário referente à decisão da DEC, no processo número AGER PRO 2022-00089, sorteio de relator. A pauta solicitada pelo diretor-presidente e passo para a senhora Léa, que faça a projeção do status de como estão a correlação. Pelo que eu enxergo, eu estou devendo um. É isso mesmo? Só uma pergunta, presidente. Sim. Para entender aqui. Sim. É um recurso de uma decisão que a diretoria já tomou, é isso? É isso mesmo. Então, eu acredito que a gente deve verificar quem foi o relator do processo, porque ele está impedido de ser relator de novo, né? Exato, foi o diretor Esse sou eu, né? Esse sou eu, né, presidente? Isso. Que foi, o diretor Zé Rodrigues, foi um dos processos que nós declaramos a caducidade. Declaramos, não, desculpa, opinamos pela abertura do processo de caducidade. Desculpa. Tá bom. Ok. O diretor Paulo também levantou a mão. Não, era só isso, era só para lembrar quem era o relator. Perfeito. Então, pela ordem que nós estamos, a senhora Léa só desloca um pouco para a direita para ver, já existe um desequilíbrio, pelo que eu vi, de processos, né? Isto. E, naturalmente, existe um desequilíbrio, a presidência está com a menos. Pelo nosso critério de equilíbrio de processos, iria para a presidência, de acordo, doutor José? Presidente? Sim, à vontade, só um minuto, doutor José, pode falar, Léa? Perdoe-me, diretores, uma pergunta. Esse processo ele foi de relatoria do diretor regulador de energia, doutor Noril, e teve vistas do presidente. Sim, mas não tem prejuízo, não eu não sou relator, porque eu só pedi vistas para entendimento, mas, de qualquer forma, abra a palavra para todos se houver um entendimento diverso, ou ao mesmo do doutor Felipe. Pois é, bom, presidente, o pedido de vista, na minha visão, ele não desconfigura a relatoria originária, né? Isso. Até o senhor pediu justamente para se inteirar do expediente, e tanto é que votou, salvo equívoco, no mesmo sentido do diretor-relator. Isso mesmo, inclusive consolidando a posição com mais elementos. Fiz devidas instruções para que ele ficasse mais consolidado e eu tivesse segurança no voto, por ser um voto bastante duro, né? Mas é um voto muito bem substanciado. Doutor Felipe, se não se manifestar, entendo que o senhor entenda que legalmente não estou impedido, né? Doutor José, fica à vontade. O senhor abriu a câmara?
Presidente, para corroborar com o entendimento do diretor Paulo, entendo que o pedido de vista não muda, né, o critério de relatoria, relator desse processo é o diretor Noril, então, nessa direção, só ele estaria impedido, né, de ser novamente o relator do processo. E como Perfeito. consta aí um desequilíbrio em razão dos critérios adotados pela diretoria para a distribuição dos processos, eu creio que o senhor é o relator natural, né, o encaminhamento natural dessa demanda. Agradeço e falo também a leitura da manifestação do Dr. Felipe pelo chat, que compartilha também com o entendimento do manifesto. O óbice recai somente ao relator sorteado e não ao pedido de vistas. Obrigado pela manifestação de todos. Então, a senhora Leia pode registrar esse para a presidência e agradeço agora sim a presença de todos, também a praticidade e foco que tivemos com a reunião, uma reunião que começou difícil por causa de problemas técnicos, tivemos problemas de internet, e que concluiu assertivamente. Agradeço, então, ficou assim o placar, né? Ficamos eu e o doutor Noril empatados e o doutor José, por conta de prevento, um pouco mais à frente. Porque nós contamos também a carga de prevento como um processo que assim o é, né? Beleza? Tá joia, senhores? Excelente dia de trabalho a todos e que Deus proteja e que a gente consiga realizar grandes serviços nesse dia. Um bom dia a todos. Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia a todos, obrigada. Bom dia a todos.